Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Não é por falta de bom dia que a gente vai ter felicidade hoje, não é mesmo? Nós ficamos muito honrados pelo convite destes irmãos idealistas, destas criaturas generosas, que com tanto tempo de antecedência como nos pede a responsabilidade diante do compromisso divino, de representar na Terra um dos mais elevados ideais da humanidade, deve ser realmente enfrentado. De pleno acordo, portanto, com o nosso irmão Marcos, que aqui historiou o processo para a plasmagem física daquilo que o mundo espiritual vê com tanto valor e tanta importância. E, modestamente, pelo mau gosto que organizaram isso, nos dando a oportunidade de aqui estar, eu sou o primeiro beneficiado de participar, de conhecê-los, tendo também tido a honra de ontem estar aqui em uma outra casa espírita, na freguesia do Alto, que nos recebeu com muito carinho, nesta parte da cidade de São Paulo que nós ainda não havíamos tido a felicidade de estar. Antes de começarmos a nossa abordagem, nós colocamos aqui, para informação apenas, os dois folders que estão disponíveis na entrada, na mesa de recepção, para qualquer pessoa que queira levar. E eles representam duas áreas na internet falando sobre a doutrina espírita, uma como a TV Alvorada Espírita, com programação 24 horas no ar, e o outro, o site Mensagem Fraternal, que armazena todos os arquivos que a TV Alvorada Espírita está exibindo, de forma que as pessoas que desejarem copiar estes arquivos, copiar as palestras, copiar os programas de televisão, os estudos, podem entrar aqui e fazer o download integral e gratuito, além de livros espíritas em português, para os que gostam de espanhol, em espanhol, com vídeo e áudio, e quem não acha muito complicado o espanhol, temos uma área em grego. O Espiritismo em grego, nós temos o há 2000 anos e os 50 anos depois em grego, disponíveis também para download integral. Recomendaria, apenas por um alerta em face do total desconhecimento da população em relação ao que está acontecendo, que assistissem o programa Alimento para a Alma, que nós fizemos na TV aberta, falando sobre alimentos transgênicos e as suas nocivas reações. Um estudo francês com ratos de laboratório, indicando todo o processo tumoral e cancerígeno que os alimentos transgênicos vêm desenvolvendo. Alimentos estes que, uma vez que você identifique, você vai se surpreender. Estão sendo colocados nas prateleiras de todos os supermercados e vocês os consomem sem nenhuma noção. Da maisena aos fandangos da vida, aquilo que eles deram para o rato, que produziu o efeito que vocês vão ver, está na sua panela, no seu prato, todos os dias. Apenas a título de alerta, a título de esclarecimento, nós fizemos uma palestra, fizemos um programa de televisão, estamos inserindo este tema no próximo seminário Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta, mas já estão aqui, antecipamos esta abordagem, tal a sua gravidade. E esperamos que os que estiverem aqui com o desejo de entender esse mecanismo possam acessar, assistir, gravar
falar disso na casa espírita, dar para pessoas que você conhece, mostrar para os filhos. Tire xerox, imprima os ratos cheios de tumores. E quando você for no supermercado com seu filho, ele quiser, papai, me compra isso daqui, eu gosto disso. Você fala, olha o que aconteceu com o rato que comeu isso. É isso que você quer ficar? Não. Porque se você quiser ficar mesmo assim, eu não vou comprar, mesmo que você peça. Mas eu estou explicando para você, como disse a doutora Júlia aqui, numa família em que hoje há uma outra ambiência, eu estou explicando a você por que eu não vou comprar isso para você. Por isso, nós trouxemos estes folders, ficam disponíveis gratuitamente. As pessoas que quiserem levar para suas casas espíritas também para ajudar na difusão, podem fazê-lo. Estes sites estão a serviço das pessoas que desejarem informações a esse respeito e de outros assuntos. Bem, a nossa abordagem para a qual fomos convidados, a família na transição planetária. Já foram aqui elencados inúmeros pontos importantes do porquê falarmos a respeito disto. Em uma época em que a família está sendo torpedeada por todos os lados, em que se tentam de todas as maneiras corromper valores, em que as pessoas que estão à frente da orientação de uma comunidade se deixam levar por outros interesses, esta temática, ela é fundamental. Considerando inclusive que a doutrina espírita não é a mediunidade, e que se nós tirássemos a mediunidade do espiritismo, nós talvez conseguíssemos extrair apenas 10% do que o espiritismo representa. É inclusive anacrônico, contraditório, a constatação que a doutora Júlia aqui fez, de que auditórios ficam cheios quando se falam destas coisas. E que, quando outras coisas são abordadas, que estão na raiz de um processo de renovação da humanidade, não haja o interesse, e eu não me refiro aqui a vocês, pelo contrário, aqui há bastante gente, mas em qualquer outro evento, mesmo nas casas espíritas, as pessoas não pensam o quão isto é importante. A família na transição planetária nos faz pensar nos tempos de transição que nós estamos vivendo, o conflito entre os membros de duas gerações. Não é um conflito só de gerações, como as pessoas estão acostumadas a entender. Os mais novos contra os mais velhos contra os mais novos. É um conflito de duas gerações que se resume nos que pertencem à velha geração e os que fazem parte da nova geração. Esta referência é muito importante que nós saibamos onde está, porque também uma das coisas que nos tem mantido parados é o desconhecimento das fontes, onde poderemos beber, poderemos interpretar, poderemos conhecer. Quando vamos à obra básica, a Gênese, temos o último capítulo, que é o capítulo 18º, cujo título é Os Tempos São Chegados. Este capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre o sinal dos tempos. A segunda parte fala sobre a geração nova. Na primeira parte não há dúvida
difícil de vocês poderem ver. Mas não há dúvida que as coisas estão ficando estranhas. Não há dúvida que as nossas plantas, os nossos animais, as nossas rotinas estão amalucadas. Nós, basta que nos levantemos e tenhamos um pouco de consciência, vamos ver todas estas coisas acontecendo. O grande problema é que a gente tem uma coisa que se chama distorção cognitiva. Ah, está acontecendo. Mas como não caiu a minha casa? Como não foi algo que refletiu na minha vida pessoal? Não fui eu que fiquei mais pobre? Para nós parece que não está acontecendo. Não há nenhuma diferença para cada um que está aqui, que em um ano o polo magnético da Terra tenha pulado, tenha saltado, como saltou do ano passado para este. Nós nem sabemos que estava andando. Nem tínhamos ideia de que a cada ano ele migrava um pouquinho, mas que agora essa migração é descomunalmente intensa. Mas o que isso tem a ver com a nossa vivência? Não muda nada. Você tem que levantar de manhã para ir trabalhar, você tem que dar comida para os seus filhos e deixa isso aí para os cientistas. Daqui a pouco vai aparecer alguém na televisão e vai dizer assim: amanhã é o último dia da vida. Meu Deus, ninguém me avisou antes. Onde já se viu que esse povo não fala nada para a gente? É o fim. Vou avisar a gente na véspera. Quem sabe aí a gente lamente não ter prestado atenção em coisas que estão palpáveis. Falei ontem à noite disso na palestra, eu fiquei contente que já fazia muito tempo que eu não via uma planta reagir como ela costumava reagir. Mas lá em Campinas, lá na nossa atividade, a flor de maio floresceu em maio este ano. Sabiam? A flor de maio floresceu em maio. Isso é uma raridade, porque os limoeiros não estão florescendo, não estão produzindo, as carpas não estão desovando, como eram comumente de se esperar as datas dos seus processos biológicos. Mas o que limoeiro vai fazer de diferença na nossa vida, né? Carpa, então peixe, bom, é só para comer. Aliás, limão com peixe combina. Esses eventos nós não precisamos nos aprofundar neles para que possamos ver. Mas isto aqui, a geração nova, é interessante. A Gênese fala características dos espíritos que se enquadram nos novos valores que vão nortear a humanidade. Estão mudando não apenas as condições do mundo físicas. Há também, no plano divino, uma transformação que envolve aqueles que habitam o planeta. E olha que interessante, algo que às vezes a leitura rápida não nos permite. Dr. Barry, que é o espírito que fala desta transformação na Gênesis, no capítulo 18, logo que ele começa, ele explica que essa transformação da humanidade, que essa agora chamada transição, quando ele escreve a mensagem em 1800 e alguma coisa, 60 e alguma coisa, ele assevera, e isso está na Gênesis, que nós estamos nesse momento na metade da transição. No meio, quando o Dr. Barry fala, e Kardec depois publica, ele afirma, não é agora, não será no futuro que vai acontecer, já está acontecendo, e nós estamos na metade. E vamos considerar o quê? Se é metade, se nós voltarmos na história humana, e percebermos quando que pode ter havido o início, nós vamos observar um movimento chamado Iluminismo.
suas raízes ancestrais por volta de 1650, mas ele eclode de forma bastante intensa a partir do século XVIII, 1700. Filósofos iluministas, pensadores, nós temos desde Isaac Newton até outros que tardiamente se incorporam a este pensamento no começo do século XIX, responsáveis por iluminar. Vamos considerar então, já que o movimento não começa num dia e hora marcados, ele vai se avolumando, vamos considerar 1700 como uma data plausível, onde ele já está há 50 anos se desenvolvendo, e a partir de então nós vamos ter Diderot, nós vamos ter Voltaire, vamos ter Montesquieu, vamos ter pensadores que renovaram o velho mundo nos sistemas arcaicos da dominação, através de reinados, de direitos divinos, coisas assim, e a liberdade das pessoas agora sendo colocada em pauta. Isso foi tão grave que o movimento iluminista alterou o pensamento político da grande maioria das nações da Terra naquela época, chegando inclusive a fundamentar aquela que nós conhecemos aqui como a Revolução, nascida em Minas, a insurreição. Esses libertadores da época não estavam lutando somente pela derrama, os 20 centavos. Eles estavam lutando por respeito, por um direito de eles serem considerados. Isso alterou a Constituição Americana, isso produziu a Revolução Francesa. E se nós considerarmos, portanto, a data de 1700, antecedendo em metade a transição, e você somar o mesmo quanto de tempo da comunicação da Gênese para frente, considerando que a metade é o meio, por exemplo, não é? E falta só metade para chegar no fim. Se você somar 168, 169 anos à data, você terá o período em que se poderia considerar a transição na parte culminante. E é exatamente a nossa época. Nós estamos nisto. Característica da nova geração. Isso é um texto lá da Gênesis. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que ela seja povoada somente de espíritos bons, encarnados e desencarnados, porque não adianta só ter gente boazinha de carne e osso. Porque se nós tivermos gente ruinzinha, sem carne e osso, a ação deles sobre nós vai nos fazer iguais, ou invigilantes como somos, vamos ser seus porta-vozes. É preciso que dos dois lados da vida apenas bons espíritos, que apenas ao bem se dediquem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que habitam a terra. Emigração é sair de um lugar e ir para outro. Os membros que habitam a terra, estamos todos submetidos a este processo. Aqueles que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhes trariam de novo a perturbação e a confusão, que seriam um obstáculo ao progresso. Você vai no Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta, na lei do progresso: o que é possível impedir o progresso? Aquilo que pode ser obstáculo ao progresso. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta dos Espíritos: o orgulho e o egoísmo. Nós não progrediremos enquanto o orgulho e o egoísmo fizerem parte do nosso ideário. Essa é a velha geração. Aqueles que carregam isso em si mesmos estão na terra como obstáculos ao progresso.
seus corações em mundos inferiores. Alguns. Outros em raças terrestres ainda atrasadas, que são equivalentes aos mundos inferiores, aqui mesmo na Terra. Para onde vão levar os seus conhecimentos, aqueles conhecimentos que eles adquiriram e que têm a missão de fazer avançar. Eles vão ser substituídos por espíritos melhores que vão fazer com que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Esse mesmo processo que está dito aqui, onde nós vamos sair da Terra, ou vamos para mundos piores, ou vamos para nações mais atrasadas, está também repetido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando se fala dos espíritos que estão encarnados na Terra, no mundo de expiação e provas. Leia e você vai ver que os espíritos que estão na Terra em expiação, dos 3 grupos civilizatórios que podem habitar o planeta como a Terra de prova e expiação, somente um está em expiação. Os outros 2 não estão em expiação, estão em educação. O único grupo que está em expiação na Terra é o daqueles que eles chamam de espíritos estrangeiros. Estrangeiros são os espíritos que já estiveram no outro orbe, de lá foram retirados, colocados aqui no mundo. E aqui eles vêm, está escrito no Evangelho, com a missão, por um tempo, com a missão de ajudar o desenvolvimento dos seres que estavam aqui. A mesma coisa, só que agora, se no Evangelho ele está falando de um outro mundo, que nos cedeu matéria bruta, matéria-prima, para melhorar a Terra, agora está falando da Terra cedendo este material para mundos mais inferiores. Vejam só que isso não é novidade, isso é velho. Isso é uma coisa que está há muito tempo acontecendo. Já a seguir, no parágrafo 28, nós temos a informação. A época atual, lá na época em que a Gênese foi lavrada, escrita, a Gênese de Kardec, é de transição. Ou seja, em 1868, já se podia fazer uma palestra, a família na transição planetária. Isso daí os organizadores desse encontro não contavam. Senão eles já tinham promovido lá naquele período já algum evento como esse. Mas já naquela época havia essa ideia de que a mudança estava já em andamento. Os elementos das 2 gerações se confundem. Estão os bons e os maus. Os que querem melhorar e os que não querem. Os que querem progredir e os que querem ficar do mesmo jeito. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, e que cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que são próprios. As 2 gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vistas opostos. Não são iguais. Elas não são nem parecidas. Às vezes, elas usam um discurso progressista para manter os seus predomínios, a sua influência, a sua maneira de dominar. Mas elas não são progressistas. Estas pessoas que fazem parte destas gerações antigas estão lutando para fazerem valer os seus próprios interesses. E cada geração se assinala por características próprias. E elas são opostas. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, vai ser fácil distinguir ao qual cada um de nós pertence. Já que estamos falando de família, gostaríamos de lembrar a vocês que você não veio aqui para descobrir que o seu marido pertence à velha geração, nem que a sua esposa birrenta, aquela mulherzinha casca de ferida, que você escolheu para casar com ela, que não te acompanha em nada, a não ser ao shopping,
ou a festa, ela é da velha geração. Não. Nós estamos aqui para saber a que geração nós pertencemos. Nós. Você vai se surpreender quando desencarnar de ter que dar graças a Deus de ter sido casado com aquele troglodita ou com aquela mulherzinha esquisita. Você nunca pensou que você ia ter que fazer isso quando descobrir que a lei do universo vai honrá-la e honrá-lo com um progresso multiplicado, como diz lá no livro Nosso Lar, o bônus hora em dobro, em triplo, em quádruplo, que ganham professores, que ganham os que no mundo espiritual cuidam das pessoas nas situações de câmara de retificação, as piores. O governador em Nosso Lar ganha 1 bônus hora por hora. Professores em Nosso Lar ganham 3. Que sonho dos professores, não é? Ganha mais do que o governador. Não desanimem. Lá vai ser assim. Onde a verdade prevalece, onde os interesses de progresso são efetivos, vocês são mais importantes que governadores. Porque vocês modelam outros espíritos. Vocês ajudam a que eles cresçam, a que eles se descubram. A palavra modelar não é muito bem aceita por certa pedagogia, porque você não pode cercear, você não pode dar uma forma pré-determinada, a não ser que você queira replicar a sua maneira de ser. Mas vamos entendê-la num caráter amplo. Nós podemos hoje tentar identificar-nos a que geração a gente pertence, porque é a pergunta que não quer calar. Se nós só temos 2 opções, ou a boa, a nova, ou a velha e viciada, assuma isso. Não precisa ser aqui. Quando você for para casa, faça uma autoanálise. Observe seus defeitos, suas inclinações. Pergunte a você mesmo: como é que você reage diante da novela? Tá aquela lambiscoia de micro saia, dando em cima do chefe da família. E você fica sonhando para Dr. Guilhotin aparecer na novela com a guilhotina de novo e ela ser decapitada. Onde já se viu essa coisa, essa vergonha, essa mulher, essa lambiscoia tem que morrer? Você vê esses vilões, estas vilãs fazendo maldades? Você não pensa que aquilo é uma novela. Aquilo é uma historieta inventada por alguém, porque o que você sente, como você reage, é como se aquilo fosse vivo. É você. Você é aquilo. A qual das 2 gerações a gente pertence? Boa pergunta. Vamos ver os característicos da nova geração. Cabendo fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por 3 coisas. Tudo na Gênesis. Primeiro, inteligência e razão geralmente precoces. Isso não quer dizer que trata-se de crianças com distúrbios de comportamento. E que as pessoas agora aprenderam: não, meu filho é hiperativo. Sabe esse negócio? Hiperativo. Como se isso fosse uma coisa positiva por si só. Mas não é a inteligência e razão precoces do filho que nasceu só. Porque também não adianta o seu filho ser precoce, ser hiperativo, ser inteligente, e ele estiver caçando cachorro para ver como funciona o coração dele batendo enquanto ele está vivo. Ou amarrando no rabo do gato um monte de bombinha. Meu filho é tão inteligente, os gatos da região fogem dele. Esse é o espírito da velha geração. Cruel, indiferente, desajustado. E pai e mãe que se orgulham dele fazem parte da mesma trupe.
mesmo tipo. A inteligência e razão, entretanto, demonstram uma agilidade, uma capacidade de entendimento que, inclusive, crianças hoje em dia também têm. Mas não basta. É preciso que haja um sentimento inato do bem. Sentimento que a criança traz, que o adulto carrega, e vocês que estão aqui hoje também possuem. O que significa sair da cama num domingo chuvoso e deslocar-se a um lugar tão distante para muitos, para ouvir pessoas falando de um tema espiritual? Significa interessar-se, significa buscar coisas que sejam melhores. Sentimento inato do bem, cada um de vocês também carrega, porque isto aqui não é indiferente para as pessoas que já vieram quando encarnaram, sabendo que estariam na Terra nesta época. Vocês não estão aqui por acaso, vocês não fazem parte das direções de movimentos espíritas, não fazem parte de casas espíritas, só por aproveitar o seu tempo ocioso e ir lá se abanar um pouquinho. Cada um está buscando algo com o que está comprometido desde muito tempo antes de nascer. Um sentimento inato do bem que muitos de vocês tiveram quando estavam na juventude e disseram: eu vou ajudar um dia a construir uma creche, um asilo. Eu tenho este sonho de tirar a criança da rua. Me dói ver no coração daquelas crianças a exploração que elas sofrem. Sim, mas daí o tempo passou, os compromissos vieram e o tempo se encarregou de fazer a gente deixar isso na geladeira. Mas está lá, sentimento do bem, vontade de ajudar. E por fim, as crenças espiritualistas. Irmãos espíritas, escutem bem isto. Haverá muitos espíritas migrando para planetas piores. Muitos. Talvez a começar por mim primeiro. Eu digo isso ao Senhor. Eu digo isso a Jesus quando eu rezo. Senhor, me leva daqui para um mundo pior em primeiro, antes dos outros. Porque eu não aguento mais te fazer sofrer. Pessoalmente, eu me envergonho de mim mesmo, de estar na terra ainda dando trabalho a Deus, dando trabalho ao Cristo que me ama. E eu mesmo peço, não peço que Ele me deixe ficar, não peço, eu estou fazendo isso porque eu quero, estou louquinho para o Senhor me arrumar um passaportezinho carimbado para eu continuar aqui. Não, se eu não prestar, eu não quero destruir um mundo melhor. Eu quero ser o primeiro a ir embora daqui. Quem sabe lá eu possa falar alguma coisa, eu posso ajudar alguém a dar nó no sapato. Aqueles irmãos que ainda não entendem estas coisas, que minimamente eu já pude compreender. Todas essas características estão indicando que as preocupações espiritualistas demonstram que estes seres que se preocupam com a alma mais do que com o bolso, mais do que com seus interesses físicos, já entendem o que significa fazer parte da nova geração. Porque muitos espíritas estão no movimento espírita, de qualquer ordem, em qualquer lugar, em qualquer movimento, para fazer bem ao seu ego. Não por acreditarem apenas em serem mais pobres, para que outros vivam. Não em darem-se por amor. Nós precisamos estar atentos para não burocratizarmos o movimento que Jesus fundou no mundo, porque será um atentado. Com base no Evangelho, adulterá-lo. Porque são os espiritualistas evangélicos, os espiritualistas católicos, os espiritualistas budistas e eventualmente os espiritualistas espíritas que poderão estar aqui. Não basta ser espírita. E essa diferença é muito importante que nós nos lembremos, porque ela é fundamental para que depois a gente não reclame. Eu era passista no centro, será que agora vai ter um tapete me esperando? Acho que eu vou mudar sotaque. No mínimo eu vou mudar sotaque,
nosso lar, porque nosso lar é umbral. Se você ler a obra de André Luiz, nosso lar fica na zona de transição umbralina. Ah, é muito bonito, mas eu quero coisa melhor. É claro que para isso eu tenho que merecer, mas o merecer depende de eu fazer, de eu lutar, de eu me empenhar. Não é por favor. As crenças espiritualistas estão mesmo naqueles que não tenham religião. Se isso estiver na sua alma, se eles acreditam na superação da matéria, na elevação do espírito, então, estes são os espíritos da nova geração. Agora os da velha, meu Deus do céu. Quais são as características dos espíritos da velha geração? Revolta contra Deus. Não aceito Deus. Eu sou muito inteligente para ficar dependendo de um Deus. Eu tenho meu raciocínio. Eu sou capaz de entender a natureza, as leis da natureza, elas são fundamentais. Deus não tem nada a ver com isso. Esse negócio de Deus é só para deixar a gente com a consciência culpada. Eu gosto de enfiar o meu dinheiro no bolso, porque eu sou inteligente. Esse negócio de Deus falar, você tem que ajudar o próximo, tem que amar o seu irmão. Que meu irmão? Ninguém quer saber de mim. Inventar esse negócio de Deus para tanger melhor as pessoas. Geralmente as pessoas que têm o orgulho, inclusive intelectual, em alta conta, têm dificuldade de aceitar um ser que seja mais sábio do que ele. É por esse motivo que, em geral, nós encontramos aqui muito mais homens do que mulheres. Porque os homens militam, os homens transitam numa área em que eles precisam ser espertos para terem sucesso. Porque segundo o entendimento da sociedade, o sucesso do homem é ter dinheiro, comprar carro novo, fazer inveja dos outros. As mulheres são menos encontráveis aqui porque elas têm uma característica intuitiva muito mais modelável, muito mais acessível às realidades da sobrevivência, às realidades perenes. Segundo item, propensão instintiva para paixões degradantes. E novamente a gente volta na família. Paixões degradantes estão sendo exercitadas no egoísmo, no orgulho, na inveja, no ciúme e nos sentimentos antifraternos. Quando você briga com a sua esposa, briga com o seu marido, o que você fala para ele, o que você fala para ela, mostra quem você é. Do que você o xinga, o que você faz para que ele se sinta ferido no seu caráter, ou para que ela se sinta apequenada, isso mostra quem você é. Pode não ser nem verdade em relação à pessoa que você está ofendendo, mas é uma verdade em relação a você. Propensão instintiva para paixões degradantes. Dentro de casa as paixões podem ficar bem degradantes. Enquanto fora de casa a gente passa um vernizinho, no interior do lar, onde a gente se esconde, a gente acha que ninguém vai saber. Mas o que a gente faz mostra quem a gente é. E além disso, o apego a tudo que é material, sensualidade, cupidez e avareza. Os espíritos que cultivam isso, e nós não podemos negar que nós estamos vivendo na época do apego. A nossa sociedade, e é preciso ser assim, é necessário que seja assim, porque a peneira vai passar exatamente usando esses critérios. Nós temos que viver uma sociedade que é aquela que estimula você ter, você juntar, você parecer bonito, para que, quando vier a peneira do desapego, não fisgar aqueles que não são assim, mas pegar todo mundo que está preso a esses sentimentos. Eu vou falar um negócio aqui que muitos de vocês em casas espíritas conhecem. Vamos fazer a caridade? Pega essas roupas velhas, põe num saco de sanito e leva lá para a instituição que fica no bairro vizinho, porque eles aceitam, tem muito pobre lá. Tem essa geladeira que está quebrada aqui, eu comprei a geladeira nova. Vamos arrumar alguém que venha buscar? Não é a gente levar a geladeira para consertar e depois doar, não. É a gente encontrar uma casa espírita, uma igreja que tenha carro e venha buscar e faça o carreto de graça para levar o lixo embora. Para a maior parte das pessoas, caridade vira investimento. Não vira
amor ao próximo. E então isso demonstra o apego. Agora, se existem estas duas ordens de espíritos encarnados no mundo de hoje, os que são da velha geração e os da nova geração, e cada um de nós é que vai se colocar por si mesmo, vamos prestar atenção no que nós vamos ver aqui, daqui para frente. Você já encontrou, eu tenho certeza, vários cartazes como estes, não é? Inclusive esse negócio aqui está atrasado, porque é especial de inverno, agora já está em 50% ou 70%. Hoje eu estava vendo na televisão que já começaram as liquidações de inverno, no inverno. Afinal, que inverno, né? A gente não sabe o que é mais isso. Eu falava com umas irmãs com quem eu estudo todas as quartas-feiras, por Skype, na França. Há 3 semanas atrás. Nós estamos no inverno. E eu estava no meu quarto, onde eu tenho o Skype, com o ar-condicionado ligado. E elas estavam na primavera, quase entrando no verão. E estava fazendo 8 graus de temperatura externa. Imagina isso. Então, 30% não, é 70%, 50%. Vocês já viram super promoção de Natal? Olha o carro zerinho. Vocês já notaram que todas as vezes que querem empurrar alguma coisa comprometedora para vocês, põe no diminutivo? Zerinho. Você nunca vai comer, porque sabe que está gordo, uma leitona. Você vai comer como só uma leitoninha. A gente sempre põe no diminutivo aquilo que a gente quer diminuir, sem ser verdade. Olha aqui, ó, beba 2 chopes e ganhe 1. Nossa, como são generosos. Imagina isso. Imagine você, com o seguinte, em vez de ser chope, se isso aqui fosse cicuta. Beba 2 e ganha a terceira. É grátis. Se não morrer nas 2 primeiras, tenha certeza que na última pifa. Como é generosa essa nossa sociedade, não? Ou então aqui, ó, ali já subiu, ó, já está 40% de desconto. E tem pessoas na nossa sociedade que estão desesperadas por isso. Elas vão e compram sem precisar, mas está no desconto, que nem o cara que achou um carnê da prefeitura na rua e foi lá, viu, nossa, correu no banco e pagou para aproveitar o desconto, o carnê que não era nem dele. Achou o carnê do IPTU, foi lá, eu vou no guichê porque vai vencer amanhã o pagamento. Vou ter 30% de desconto, a parcela única, vou pagar. É assim, satisfação a toda hora. Puxa, como é bom. É uma satisfação. Quando é de bebida, não é? Aqueles cartazes, aquelas propagandas das bebidas. Você pode beber isso, então você aparece mulher bonita, aparece cavalo, aparece iate. Aí você toma todas e a única coisa que você consegue é enxergar sua mulher 3 vezes ao mesmo tempo. Meu Deus, já é feia. É aí, na verdade, vai ver 3 ao mesmo tempo. Propaganda enganosa. Eu nunca vi quem fumou esse tipo de cigarro conseguir comprar cavalo. Comprar iate, sequer dar uma voltinha de barco no Rio Tietê, nunca vi. Mas a gente, olha só, esse é o melhor para mim. Tá, tô vendo. Agora, por acaso você já encontrou propagandas parecidas com as que você vai ver a seguir? Preste atenção. Veja se você já viu propagandas assim. Por exemplo, você vai num banco, tem que pagar uma conta, tem que fazer alguma transação. Chega no banco, você está na fila, e aí você olha na parede, tem um cartaz. No cartaz está escrito isso aqui, ó. Você já viu isso em algum banco? Tem certeza que você precisa de dinheiro? Olha, quanto maior a dívida, maior a dor de cabeça. Não pegue dinheiro não, se você não precisa. Pense bem. Já viram um cartaz desse banco? Eu nunca vi. E aqui? Entra numa loja de modas. Madames, com todo respeito. Já viram nessa loja
armários. Existem pessoas aqui em São Paulo que são proprietárias de 2 ou 3 apartamentos só de armário. Aí ela vai numa festa, vai num apartamento A onde tem roupa de festa. Ela entra, ela aí se veste, escolhe tudo que ela quer, depois fecha a porta e vai para casa. Ou vai para a festa. Mas não precisa ser só essas pessoas. Se você olhar no seu armário, faça este exercício quando chegar em casa. Veja quantas pessoas daria para você vestir com as roupas que estão lá. Qualquer um de nós, homem ou mulher, dá uma olhada. Uma calça, uma blusa, uma saia, uma camiseta. E vai pondo assim. Dá para vestir uma pessoa com isso. Vai vendo. Não quer dizer que você está errado, que você está errada em ter mais de uma muda de roupa, vamos dizer assim. Mas você vai se surpreender de ver quanto tem ali. E é muito comum entre as mulheres o seguinte dilema: eu não tenho roupa. Não é mesmo? Você vai se vestir e na cama tem uma pilha, parece um Everest, que você foi jogando. Mas eu não tenho roupa, eu não tenho roupa, eu não tenho roupa. Já pensou numa loja você entrar entendendo que a roupa é para você proteger o seu corpo, para te dar uma aparência agradável e adequada? Já pensou? Se você entra numa loja e está escrito isso, ou então isso aqui, ó. Você vai numa loja de sapato e tem um cartaz assim: já não possui sapato suficiente para os seus pés? No nosso centro, quando eu comecei a falar dessas coisas, uma mulher falou assim: eu tenho 300 pares de sapato. Você está se preparando para a próxima encarnação. Você vai vir centopeia. Já está testando, já está treinando. Vai vir. Vai ter sapato para usar em todo o pé. Mas já pensou se você vai num lugar comprar sapato e alguém faz você se lembrar: mas onde é que você vai pôr? Não tem nem onde pôr o sapato. Você é capaz de desistir. Fala: nossa, é verdade, né? Puxa, eu não preciso. Eu não tenho necessidade. Agora, vejam só, entra numa loja de automóveis e você vê este emblema. Antes de comprar, tem certeza de que precisa trocar o seu carro? Anote nas propagandas de quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, no horário nobre, o que vem? Só propaganda de carro, propaganda de carro, propaganda de carro, propaganda de veículo. Anote e veja quantas tem. Vai no restaurante. Num restaurante, o que tem lá? Você vai sentar: agora eu vou. Ai, que delícia! E olha, vamos lembrar, boa parte de todos nós, inclusive eu, estamos acima do peso. Existem pessoas que davam para 2 viver no mesmo corpo. Né? 2 pessoas davam para viver no mesmo corpo. É tão econômico que vai juntando tudo para ele. Já pensou você chegar num restaurante e encontrar essa imagem lá? A sua saúde e a sua forma só dependem de você. Não coma muito. Ai, meu Deus, não vou ficar desse jeito. Ai, vou embora. Dá conta aí, mas me dá a sobremesa primeiro. Você que trabalha numa empresa, já viu na parede da sua empresa isso? Não minta para vender nossos produtos. Não minta, fale a verdade. Ou então, a verdade é mais importante do que suas metas. Por acaso alguém de vocês pôde ver isso em alguma empresa, em que as metas não são mais importantes do que a verdade? Quantos não são demitidos quando dizem para o cliente que tem um defeitinho? Você não pode falar isso, você tem que vender o produto, depois ele te vira. Você vai num bar e você vê essa frase escrita: pense na sua família antes de gastar seu salário em bebida. Se você puser nas contas o que você gasta no fim de semana, 2 fins de semana, 3 fins de semana, no happy hour, você vai ver onde foi o que
Onde foi parar? Só com isso. Uma pessoa que gasta em cigarro R$5 por dia, no fim de um ano, gastou de R$1.800, sem atualização. Em 10 anos, R$18.000. Em 20 anos fumando, R$36.000. Fumou um terreno. Em 30 anos são R$54.000 sem atualização. 5 por dia. Já pensou se num bar você vê isso? Ou então nos esportes radicais? Eu gosto de emoção, adrenalina pura, eu gosto de sentir aquele frio na barriga. Vai numa loja que vende gelo e dorme com um pacote de gelo em cima, é mais adequado para sentir o frio na barriga. Porque já pensou isso aqui, olha? Você vai fazer um esporte radical e alguém te avisa, ó, não existe mais nada emocionante do que o seu velório. Você pensa, é verdade, a minha vida, eu vou arriscar, vou pular de uma ponte com um elástico na perna. Ai, é melhor comprar barra de gelo. Por quê? Vai que esse elástico não me prenda. Mas nós não chegamos a meditar a esse respeito. Porque não é interessante que você pense nesses valores quando quer fazer estas coisas. Você não pode, aliás, você tem que esquecer isso. E por fim, não menos importante, a pessoa vai num motel e tem lá uma promoção na parede que diz isso: promoção mês da mulher, seja fiel à sua. Vamos para casa, vem. Minha mulher está lá, pensando que eu estou trabalhando. Não vai dar. Não é interessante a quem quer explorar a sensualidade, a morbidez, essa aventura emocional, que você pense nisso. Nisso e em outras coisas. Certamente, você nunca vai ver essas boas orientações nos lugares onde elas deveriam estar. Porque isso deveria estar num banco, isso deveria estar na loja, isso deveria estar em todos os lugares onde a gente vai ser chamado a exercitar estas emoções. Mas não estão. Mas é na família. Na família que você vai poder dar e receber bons conselhos, ajudando a formar almas para a nova geração. Você não encontra no banco, você não encontra na rua, você não encontra nas lojas, mas você encontra em casa. Alguém fala para você: meu filho, por que você vai comprar isso? E essa pessoa é a chata. Mas o filho medita. A família é o momento em que os valores podem ser trabalhados, e tem sido o único momento. Porque fora da família é bombardeio. Fora da família nós não teremos lugar para ver os valores da nova geração acontecendo, sendo sugeridos. Que valores são esses? Não só inteligência e razão, sentimento e nada do bem. Faça o bem. Economize e ajude. Não guarde só para você. Multiplique pessoas felizes com aquilo que você tem no seu armário, com aquilo que está guardado nas prateleiras do chamado Triângulo das Bermudas. Todo mundo tem um Triângulo das Bermudas em casa. É um armário que você fecha depois de você guardar as coisas que não precisa agora. A roupa lá do casamento e todas essas coisas ficam lá. Ah, você não vê, esquece. Mas poderiam estar ajudando pessoas a ser felizes. Estas 3 coisas a família pode, com bastante intensidade, e só a família, como o primeiro berço do Espírito, ajudar a sermos diferentes. E isso nós nos esquecemos. A família é o melhor lugar para o estímulo de valores nobres. Compreender a dificuldade do outro, compreender a tristeza, compreender a fragilidade, compreender e dar apoio. Eu tenho quase certeza que todos vocês vão se lembrar de alguém que amam muito. E este alguém que amam muito não é um gerente de banco, não é um dono de loja. Geralmente é seu pai, é sua mãe, é seu avô, é seu tio. É aquela
você chora até hoje quando se lembra dela. É aquela pessoa que te ensinou a ter valores, a se sentir feliz, a ser uma pessoa melhor. É na família que nós vamos ver isso, que a gente aprende a estudar, o valor do estudo, o valor da dedicação à natureza, o valor do esporte bem concebido, bem vivido, a prática adequada, onde a gente aprende a formar uma juventude que trabalha, estuda, cresce, se diverte de maneira sadia e elevada. É na família que a gente aprende a assumir uma responsabilidade diante de um mundo em transformação, e a gente passa a ser a transformação de que esse mundo precisa. Nós, dentro do ambiente das quatro paredes, a escolinha onde a gente aprende a ter tolerância, a gente aprende a ser generoso, a gente aprende a respeitar os outros que sabem mais do que nós. É ali que esses valores são cultivados, da arte, da beleza, do nobre. É isso que nós estamos vendo. Jovens, cansados de um mundo velho, cansados dos velhos estilos, pedindo, são jovens pedindo aquilo que é direito de qualquer criatura: aprender, ter uma educação decente. A família é um dever de todos, não é apenas um incidente na vida social, é um dever de cada um, porque ela representa aquilo que é fundamental. Se você pertence à velha geração, se você está aqui vendo as suas dificuldades, sabe que você é da velha geração, não corrompa os valores positivos da nova geração. Não corrompa. Não faça uma criança querer ser mais egoísta. Não ironize a generosidade de um amigo, de um parente que quer fazer o bem para o seu semelhante. Não seja obstáculo à nova geração, aos valores que ela está defendendo. Se você, entretanto, pertence à nova geração, você é um funcionário de Deus, trabalhando na renovação do mundo. Tem o dever de ser o exemplo das virtudes em que você acredita. É um dever. Por isso, não se cale, não desanime, não desista. Por isso, vocês que são líderes, que estão promovendo este evento, não se deixem esmorecer nunca. E quando não houver espaço, procurem outro. Façam um relento, não importa. Porque é disto que as coisas vão penetrando no coração das pessoas. Não se cale, não desanime, não desista, mas espalhe a paz. Seja agente da paz. São os valores da nova geração. Construa a esperança, seja a bondade que está faltando no mundo. Porque é só com você que Jesus pode contar. Jesus não pode contar com a velha geração para mudar a terra. Esta velha geração não gosta dele, porque ele fala coisas que doem para estes ouvidos. Mas se você é da nova geração, você é o agente. Faça isso valer a pena. Não importa quem você vai salvar, estenda a mão. Lá em cima, Deus ancora o seu esforço. Ainda que no lodo do mundo os homens tentem te afogar. Não importa que ninguém saiba quem é você, que você não tenha o seu nome numa placa. Não importa. Faça o que você deve. Eu tenho que fazer o que eu devo para que a nossa querida irmã possa ficar tranquila no cumprimento do nosso horário. Gostaria muito que vocês carregassem no coração essa lembrança. Você não deve ser mais um peso no mundo. Você não deve estar na terra produzindo estrume, fazendo filho, enchendo a barriga
e juntando dinheiro. Ainda que isso seja da vida normal de qualquer pessoa, você está aqui para ser algo muito importante, um funcionário de Deus. E é isso que nós gostaríamos de agradecer ao Criador. Agradecer por estes que aqui estão, por estes que não desanimaram, por estes que perderam o fim de semana para organizar aquilo que nós vamos receber às vezes até com indiferença. Por estes homens e mulheres que há décadas vêm sacrificando a própria família, vêm esquecendo do lazer para nos dar alguma coisa. Porque eu me sinto assim. Eu me sinto mais rico hoje, porque todos vocês de camisas cor de laranja se levantaram, vieram aqui, arrumaram tudo. E a gente não vai dizer nem obrigado. Saibam que eu quero dizer, e tenho certeza que em nome de todos, que vocês estão nos dando o melhor que vocês têm como funcionários de Deus. Que cada sacrifício, cada momento de descanso que deixaram de viver, de desfrutar, para mim é precioso, porque é um presente de vocês. A cada um que dirige o movimento e que aqui se sentou, que realmente também deseja um mundo melhor, como representantes de Jesus, que não esmoreceram, que não desanimaram, que às vezes ficaram sem família, que às vezes não têm o prazer de poder contar com a sua companheira ou com o seu marido, que tem que chegar em casa e encarar cara feia, que tem que ouvir dos filhos coisas que às vezes doem. Vocês também são agentes da esperança. E a cada um de vocês que vai embora depois que o evento acabar, o amor de Deus precisa das suas mãos, para que a vida não seja apenas um conjunto de casas, mas que a gente amplie a família para toda parte. Não só os que nasceram de nós, não só os que têm o nosso sangue e o nosso nome, os filhos de Deus, que Deus nos deu para poder aqui conviver com eles. Pensemos nisso. É o que nós desejamos a vocês. Almas do céu, a quem pedimos: Com calor